Seja bem-vindo ao canal Visagem e o Sobrenatural. Antes de mergulhar nessa história sombria, já deixa o like e inscreva-se agora para não perder nenhum conteúdo assustador. E agora, sem enrolação, prepare-se. A história já vai começar. Numa viagem de trem entre Paris e Zurique, reparei, em frente a mim, curioso indivíduo de idade incerta, macilento, curvo, com a barba escassa e mal aparada, que se espalhava pelo rosto até quase aos olhos pequenos e penetrantes. Chegando a certa altura da viagem, quando a noite já tinha caído de todo, o meu estranho companheiro alongou-se sobre o leito, depois de me haver pedido permissão para tirar o paletó, substituindo por uma espécie de camisola de linho caque que lhe chegava aos tornozelos. Eu lia com muito interesse, na revista dos Dois Mundos, uma relação científica com um título sugestivo de O Segredo Mortal do Dr. XX. Dizia, em resumo, que a ciência podia finalmente se vangloriar de haver descoberto, graças aos estudos do Dr. XX, o segredo da conservação dos cadáveres, como se praticava no Antigo Egito, com um notável aperfeiçoamento de não lhes alterar a cor da pele, o brilho dos olhos e a flexibilidade do corpo. Os sovietes arrependem-se hoje de não ter aceito os oferecimentos do sábio por ocasião do embalsamamento de Lenin, que, manipulado por certo Zakini, já entrou em franco processo de decomposição. A um dado momento, reparei que o meu companheiro me observava de soslaio e ofereci-lhe a revista. "Quer lê-la? É interessantíssima." Ele fez-me sinal que não com a cabeça. Depois falou com a voz branca, sem timbre. "Obrigado. Já conheço." "Conhece o quê?" "A história do professor XX. É horrendo. É um assassino." "Hã?" "Sim. Fui assistente dele. Vi, ajudei a fazer os milagres. Os pavorosos milagres." "Mas então..." Já sei qual é a sua pergunta. Mas é tudo exato, exatíssimo. Não acredita?" "Não tenho motivo para duvidar de suas palavras." "Não, mas não se trata de minhas palavras, mas dos feitos inegáveis do Dr. XX. O jornal que o senhor lia ainda há pouco as repete fielmente. Eu sei. "Creio bem, mas estou caindo de sono. Vou dormir. Até amanhã." Apagamos as luzes e nos recolhemos aos nossos leitos. Passaram-se alguns minutos, quando de repente o homenzinho pôs-se de pé com a surpreendente agilidade. Desceu da rede uma maleta alta, abriu-a e tirou de dentro um maço de papéis que me veio colocar entre as mãos, antes que eu pudesse dar acordo de mim. "Tome, leia e verá, fui eu quem escreveu esta história verídica do professor XX." Eu quis dizer alguma coisa, mas o estranho indivíduo não deixou. Agora não. Quando fizer dia e quando eu não estiver mais aqui, promete?" "Prometo-lhe tudo o que quiser", disse para acalmá-lo. "Obrigado. Ouça, o manuscrito é seu, guarde com cuidado, esconda-o no fundo da maleta e leia depois, quando estiver só. É provável que não nos encontremos nunca mais. Leia!" "Pois bem", respondi, "farei como me pede." "Pensa talvez que sou um louco?" "Absolutamente. Pode ficar sossegado." "Ah, o senhor inspirou-me logo simpatia. Senti que lhe poderia confiar o meu..." Calou-se de repente e acrescentou num tom de voz mudado, seco: "Boa noite." Estirou-se sobre o leito e não falou mais. Na manhã seguinte, acordei de madrugada. Estávamos quase a chegar. O leito em frente ao meu estava vazio. O estranho indivíduo desaparecera como por encanto.
Passaram-se anos. Nunca mais o vi. Nem sei quem seja, porque não me ocorreu perguntar-lhe o nome. Mas o manuscrito é tão curioso que não resisto ao desejo de transcrevê-lo. É verdade. O professor XX de Weser descobriu o segredo de confeccionar os mortos. A palavra confeccionar, tratando-se de defuntos, parece irreverente, chega mesmo a ser cínica, mas é o único termo que exprime bem a transformação por que passam as criaturas humanas, depois de mortas, entre as mãos do estranho mago. São como estátuas de marfim antigo ou de pedra burilada e lisa. Que maravilha! Ninguém conhecia o professor, nem o segredo. Mas logo em seguida às primeiras lições, a Faculdade de Medicina considerava com assombroso respeito os resultados de suas experiências. Havia também muita desconfiança. Quando aquele homem, alto e magro, com a cara cética e repulsiva, explicava como se deve manipular o cadáver, quase sempre o de um pobre diabo sem pátria nem família, que acabara sua triste odisseia num corredor de hospital, um arrepio percorria um auditório. Por certo, aquelas mãos longas de dedos aduncos deviam ser frias e visgoentas como o corpo da serpente. A lição, ou antes, a dissertação, que todavia não deixava escapar nenhuma luz sobre a maneira de preparar as substâncias injetáveis nos cadáveres, criava uma atmosfera de excitação pelo evidente triunfo do orador. Dir-se-ia que o professor roubara, com a ajuda de Deus, a um outro Deus o poder transmitir aos mortos uma nova centelha de vida. Não havia comparação possível entre as múmias egípcias e as estátuas maravilhosas que forjava o professor XX. A ilusão era perfeita. Homens, mulheres, crianças pareciam estar momentaneamente quietos na posição que lhes dava o mestre. Faltava-lhes apenas o calor vital. O contato era sempre gélido. Os cadáveres, semi-revividos, ficavam colocados entre nós, em volta da sala, testemunhando de modo tangível o resultado extraordinário da nova descoberta. O professor comparava, apalpava os mortos e os vivos, como a prescutar em cada um de nós o futuro cadáver que lhe daria um ensejo de realizar um melhor e mais brilhante resultado. As palavras se perdiam nos recantos escuros da imensa sala macabra, onde os vivos permaneciam em longo convívio com os mortos. Passavam-se horas de interesse trepidante, até que retumbava a frase que encerrava a lição. "Acabei, meus senhores. Até amanhã." Espalhava-se pelo auditório como um refrigério, uma sensação de infinito alívio que deveria nos libertar. Mas era mister deixar passar alguns momentos antes que pudéssemos sacudir o torpor intenso que nos invadira. Eu via e compreendia tudo, porque já tinha experimentado a mesma sensação morbida e odiava o professor. Odiava com todas as forças do meu ser, enquanto todos os ouvintes me consideravam como sendo o seu mais entusiasta discípulo, o seu natural sucessor que, no momento supremo, receberia, enfim, a revelação do segredo que, por meu turno, transmitiria aos meus pósteros. Mera ilusão, quando o indivíduo que ama ardentemente o estudo é pobre, sujeita-se facilmente aos piores constrangimentos, contanto que não seja obrigado a abandonar a carreira escolhida. Isso, todavia, é um pecado que se paga amargamente. Sucedem coisas muito piores, como a de pingar, durante dias e noites de pesadelos, gotas parcimoniosas de um líquido repugnante nas órbitas e sob as unhas dos cadáveres que conseguíamos obter para as experiências do professor XX. A hedionda tarefa não podia ser interrompida, nem sequer durante 1 hora, sob pena de prejudicar a ação branda e segura dos filtros que iam lentamente fixando cada célula morta no infinito das coisas eternas. Foi para chegar a esse belo resultado, para exercer esse terrível ofício, que meus pais se esgotaram num trabalho insano que lhes tolhera a vista, o prazer de tudo e a própria seiva vital. Eu sou um monstro, um filho desnaturado.
Para satisfazer minha ambição, não hesitei em aceitar o sacrifício dos entes generosos que me deram a luz do dia. É natural, é justo que hoje eu expie o meu crime. E não sei nada. Nunca o saberei. O professor não deixa transparecer um só vislumbre do que seja a famosa composição das mágicas essências. O segredo, que todavia vai diariamente aperfeiçoando, permanece inviolado. Já nem são mais estátuas de marfim que ele obtém. São criaturas vivas, a quem só falta a palavra e o movimento. A cor da pele volta a ser rosada, como se o sangue escorresse ainda quente pelas veias. Os olhos parecem ver, e as expressões fisionômicas são as de quem vai falar. Um prodígio, um verdadeiro prodígio. Mas não há cadáver que o satisfaça inteiramente. Em vão percorro os necrotérios à procura dos que não são reclamados pelas famílias. Ele quer gente moça e bonita, mulheres formosas ou crianças, e promete chegar a comunicar-lhes alma nova, restituir-lhes o movimento e a fala. Quem sabe? Eu já não descreio de coisa alguma. Este homem é o semideus das trevas. Tenho medo, todavia, que este processo de embalsamamento faça sofrer as criaturas, mesmo depois de mortas. Tal é o tremor interno, as convulsões musculares que apresentam a partir das 5 primeiras injeções. Aterrorizado, tive uma vez a ousadia de comunicar meus escrúpulos ao professor. Ele riu-se, com aquele seu riso satânico que me exasperava. Meu ódio crescia, tomando proporções alucinantes. Por que não fugi então? Deveria ter partido, deixando-o sozinho, entregue à sua ciência criminosa. Sim, criminosa, porque já não me podia libertar da suspeita que seu maior fito era o de comunicar outras tantas almas nefastas, como a dele, aos cadáveres que lhe caíam entre as garras. Eu já não me pertencia, era o escravo de minha própria ambição, da sede do saber e da curiosidade intensa que me devorava. Estava como um joguete entre as mãos do mestre, pronto a coadjuvá-lo em tudo o que quisesse. Eu já não era mais eu. Comparava-me a um sonâmbulo que executa ordens sem discuti-las. Quero o cadáver de mulher moça, de morte recente, ainda térpido. Vá, mate-a se for preciso e traga-me o corpo. O desejo de aperfeiçoar o invento levava-o até a formular planos assassinos. E eu havia de ser o cúmplice, ajudando-o nessa paixão criminosa? Ah, não. Queria apenas possuir a chave do segredo. Afinal, arranjei um esconderijo seguro no próprio laboratório do professor, atrás do armário, que perfurei cuidadosamente e de onde me era fácil lançar os olhos pela sala inteira. Ficava horas perdidas, tremendo todavia, com medo de ser descoberto, e também com o temor de assistir ao fenômeno esperado, desejado mesmo, de ouvir falar e de ver andar os cadáveres embalsamados que ainda permaneciam imóveis na postura e com a expressão que lhe imprimia o professor. O vendedor ambulante lá estava, fazendo sempre o mesmo gesto de oferta com a insinuante expressão fisionômica de quem implora ao cliente. A lavadeira que se afogara no rio continuava sempre curva, de joelhos, como a enxaguar suas roupas na água corrente. O menino no berço estendia sorrindo os bracinhos cheios de covas, e outros, até o Facinga com o punhal agarrado na mão levantada, como a querer cravá-lo pelas costas no transeunte indefeso. O ambiente era de pesadelo. Parecia-me ouvir ruídos, como o tiritar de dentes. Seriam as pobres vítimas da insensatez do mestre? Ou talvez um rato? Quem dera. Concedei-lhes paz, meu Deus! Tinha eu ímpetos de gritar. Não os priveis por mais tempo do nobre repouso da morte. Basta de experiências. Mas o diabólico professor continuava imperturbável a exercer sua macabra tarefa e injetava. O quê? Não sei, nunca soube. Tal era rápido o gesto de prestidiator com que manipulava as substâncias e preparava os filtros. Talvez tivesse consciência de que alguém o observava
ou talvez desconfiasse dos próprios cadáveres a quem restituía lentamente a vida? Naquela noite memorável, quando de repente tocou a campainha da rua, encolhi-me instintivamente ainda mais para o fundo do meu esconderijo. O tinir do sino não cessava, como se alguém insistisse com raiva, sem tirar o dedo do botão, mas ninguém ia abrir. As estátuas humanas já pareciam também estar escutando. Finalmente, o professor desceu calmamente a escada que conduzia à galeria superior do laboratório, lá onde ele tinha os alambiques e o forno elétrico, e dirigiu-se para a porta de entrada. Voltou com um homem atarracado, maciço, cujos ombros denotavam uma força hercúlea. Entre as pregas da atadura que lhe envolvia o pescoço, pareceu-me ver na luz imprecisa que iluminara a sala uma larga cicatriz vermelha que ia da orelha esquerda até a mandíbula direita, onde findava num buraco que parecia ainda estar em carne viva. As palavras que os dois trocavam em voz baixa cortavam o ar saturado de miasmas, e cada palavra do Gilvado parecia ter uma significação pesada que o professor acolhia com sorrisos de escárnio. Desenhava-se-lhe no rosto o pérfido prazer que eu bem conhecia. Estava prestes a agarrar uma vítima de rara seleção. Do meu canto, procurei esticar o pescoço para observar melhor o interlocutor do mestre. Não o conhecia. Parecia-me nunca tê-lo visto assistir a uma lição. A porta de entrada tinha ficado aberta, e os dois homens saíram para voltar logo em seguida, trazendo a braços uma mulher desanimada. Estiraram-na sobre a mesa de mármore. Trocaram mais algumas palavras, diminuíram a luz das lâmpadas e subiram a galeria que conduz ao gabinete dos alambiques, enquanto da rua eu ouvi de súbito o tropel de um cavalo que partia num galope desordenado, como um animal sem dono. Sentia eu bater forte minhas veias temporais, e o coração parecia querer arrebentar. Tudo recaíra no silêncio anterior. O homem quadrado e o professor desapareceram no fundo do quartinho superior, e eu estava só com todos aqueles cadáveres confeccionados e a nova hóspede que não dava sinal de vida. Devagarinho, saí do esconderijo para observá-lo de perto. Se, em vez de morta, estivesse somente adormecida, despertando naquele ambiente alucinante, certamente morreria de susto. Um xale escuro cobria o rosto e os pezinhos estavam susos, como se tivessem sido arrastados na lama. Pezinhos mimosos, tornozelos finos e roliços demonstravam pessoa muito jovem. A penumbra em que estava mergulhada a sala não me deixava distinguir os contornos do corpo. Inclinei-me com sofreguidão sobre o amontoado de roupas finas que a envolviam, na ânsia de adivinhar algo de sua identidade, mas não ousava tocar no interruptor que faria mais luz. Andei com cautela em volta da mesa, com a esperança de ver pelo menos uma das mãos da morta. Nada consegui. Onde estariam as mãozinhas dela, talvez cruzadas sobre o peito, na postura clássica dos que se preparam para a suprema viagem? Puxei devagar uma ponta do xale e vi um pouco do rosto. Os olhos, entreabertos, brilhavam de lágrimas recentes. A pele rosada parecia estar com vida, e o peito arfava. Sim, arfava. Num respiro tênue, quase imperceptível. Seria ilusão, ou estava mesmo viva?